Tem uma jogada de Messi pra salvar o Bolsonaro? Olha, para o que você tá fazendo, porque esse vídeo vai trazer um gostinho de esperança, um quentinho aí no seu coração. Olha só. Quem quer combater direito não precisa de 20 mil leis. As leis estão postas, é preciso que haja um trabalho consequente. E aí, quando você fala da falta de um plano, eu acho que é disso que a gente está falando especificamente. Sim. Não é um plano específico para esse momento, Não. é um plano geral. Sim. Agora, vamos pensar, nós estamos em 2025, ano que vem tem eleição. De repente, ficou todo mundo interessado em segurança pública. Sim. Então, também a gente tem que saber cobrar o que precisa ser cobrado, né? Porque eu acho que, às vezes, essa discussão legislativa, que é uma discussão importante, envereda por esse campo da cortina de fumaça. O terrorismo, o não sei o quê. Entendeu? Não é isso que vai resolver. Os inéditos revelam que a Advocacia Geral da União soube das fraudes contra aposentados do INSS, mas demorou 1 ano para agir. Documentos obtidos pela CPMI revelam que em março do ano passado, após análise de rotina da Corregedoria, unidades regionais da Advocacia Geral da União no sul do país alertaram o órgão sobre maior volume de trabalho envolvendo ações de fraude em consignados e descontos associativos. Em julho de 2024, as unidades sugeriram suspender os convênios de entidades junto ao INSS. Em outubro, o relatório é aprovado. Mas tudo continuou como estava. 1 ano depois das primeiras denúncias, a Polícia Federal deflagrou a operação sem desconto e a situação mudou. No mesmo dia da ação da PF, a AGU criou um grupo especial para enfrentar a fraude. O escolhido para presidir o grupo foi Rodrigo Bezerra Donsley. Segundo parlamentares da CPMI, ele era o braço direito de Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho. O ex-procurador-geral do INSS foi preso na semana passada, após, de acordo com a PF, não conseguir explicar a evolução patrimonial de 18 milhões de reais em 2 anos. Imagina só o Lula, né? Ele tem o STF, ele consegue dobrar o Congresso com algumas semanas. Então, por exemplo, não importa o que o Mota fale, amanhã rola uma investigação pro pai do Mota, amanhã rola alguma coisa, o Mota já muda de ideia. Não importa o que o Alcolumbre faz ou deixou de fazer, a rádio, que era inimiga dele, toma no rabo e já tá tudo certo. O Alcolumbre, pô, obrigado aí, Lula, é isso mesmo. Eles entendem que a comunicação é primaz. Eles entendem que derrubar a rádio do inimigo é primaz. Eles entendem que ter rádio, ter TV, ter filme, ter seriado é primaz. Eles entendem que tem que meter o Brasil soberano, slogan, para poder falar, invasão estrangeira, Brasil soberano. Isso tudo é estratégia do Lula. O Lula já sabe que a Venezuela foi pro saco. Ele já sabe. Ele está preparando o terreno dele por meio de publicidade, por meio de marketing, por meio de audiovisual. Daqui a pouco vai ter filme falando sobre isso. Pode anotar o que eu estou falando. Né? Filme, seriado, teatro, livro. Eles já estão se preparando. E a galera está pensando em eleição no Brasil. A direita pensa em ciclos eleitorais. O Lula não está pensando em ciclo eleitoral. Ah, mas é contraditório o que você está dizendo. Não, não é. É que o foco do Lula passa pelo resultado eleitoral, mas não é o resultado eleitoral. O foco do Lula é anular, vencer, destruir todas as outras comunicações que não sejam as dele. Esse é o foco do Lula. Você só pode vencer esse cara quando você também quiser fazer a mesma coisa. Eu não... Avião da FAB seguiu para Buenos Aires, rumo ao Gilmar Palusa, levando Hugo Mota e Gilmar Mendes. O embarque foi feito sob sigilo, de acordo com a aeronáutica, por motivos de segurança. Não é a primeira vez que o presidente da Câmara recorre à FAB para comparecer ao Fórum Jurídico do decano do STF. Em julho, Mota viajou em um jato militar para Portugal e ainda ofereceu carona a outras autoridades. Fabi Barroso, sempre que a audiência pergunta aqui pra gente, né, cadê a anistia? Cadê a anistia? Tá aí o presidente da Câmara dos Deputados viajando com o decano. Quando ele não está com o pessoal do STF, ele está com o PT, quando não com os dois, né? Quando eles fazem ali a patotinha, a panelinha e os três poderes saem viajando, curtindo a vida doidado. E os dois que você citou, Geise, humilham o Mota o tempo inteiro. E ele aguenta. Né, é bem capacho mesmo, não tem outra palavra para dizer, né, ele aguenta com essa cara aí de cabelinho mamãe penteou, né, não muda nunca isso, e ele sempre fica nessa esfera aí de
quando também é puxado pela direita, ele gosta de dar coletiva ao lado dos nossos deputados, como Bia Kicis, etc., para fazer cara de bom moço, mas no fundo, ele está empatando, como você disse bem, empatando a anistia, empatando agendas importantes para o Brasil e sempre privilegiando as agendas que são do interesse, não é nem do PT, mas é do judiciário, né? A gente sabe disso. O Gonê, ele sinaliza que ele vai enfrentar o Moraes para salvar o Bolsonaro da prisão. Que história que é essa? Gente, uma sinalização do Gonê nos bastidores, a sabatina dele lá no Senado, tá agitando Brasília e pode representar uma grande reviravolta no destino do Bolsonaro se ela for verdadeira. Bora então analisar isso agora em 3 pontos. O primeiro, como que está a situação atual do processo contra Bolsonaro, hein? Em segundo lugar, qual que é essa suposta sinalização do Gonê nos bastidores que pode mudar tudo? E em terceiro lugar, eu vou te contar a minha avaliação do que eu acho que de fato deve vir a acontecer agora. Bora então direto para o primeiro ponto com essa breaking news que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, ó, Gazeta do Povo, ó. STF publica ata da rejeição dos recursos de Bolsonaro contra a sua condenação. O STF ele publicou a ata do acórdão que rejeitou os embargos de declaração que foram apresentados pela defesa do Bolsonaro. Ou seja, o STF deu um último passo antes de decretar a prisão do Bolsonaro. Porque com a publicação dessa ata, se abre um novo prazo de 5 dias para as defesas apresentarem um novo recurso. Alguma das defesas ali pode insistir em um segundo embargo de declaração, mas corre o risco de Moraes julgar protelatório. E as defesas elas podem ainda tentar um recurso que ele chama de embargos infringentes. Moraes pode simplesmente, contudo, não conhecer desse recurso de embargos infringentes de forma monocrática, ou seja, sozinho. Traduzindo, Moraes pode rejeitar esse recurso aí de plano, de imediato, aplicando um entendimento que já ele tomou no caso da Débora do Batom. No caso da Débora, o Moraes decidiu que os embargos infringentes eles precisariam de pelo menos 2 votos divergentes da turma, e não apenas um voto, como aconteceu com o caso Bolsonaro, que só teve aí o voto do Fux a seu favor. Embora muito consistente, muito técnico, muito forte, foi um voto só. Aí um levantamento recente do jornal O Globo mostrou que o STF deu um resultado favorável ao réu em apenas 7% dos embargos infringentes que foram apresentados aos ministros em julgamentos criminais desde 2013. Portanto, quando o recurso do Bolsonaro não for aceito, o que a gente já sabe que vai acontecer, o Moraes ele vai certificar o trânsito em julgado, ou seja, o encerramento do caso Bolsonaro, e vai mandar Bolsonaro cumprir pena de 27 anos de prisão. Só que aí surge um problema. Para onde que ele vai? Vai para Papuda? Vai para Papudinha? Vai ficar em prisão domiciliar? A esquerda, Moraes e seus aliados querem que ele vá para Papuda, mas aliados de Bolsonaro que tiveram contato com o Gonê estão abrigando agora, estão acalentando uma esperança. E é nesse contexto, indo agora para o nosso segundo ponto, que surge essa sinalização do Gonê. Como o PGR, ele não só pode, como ele deve opinar sobre onde o Bolsonaro deve cumprir pena. E de acordo com a revista Veja, não só o Gonê, como também integrantes do próprio governo Lula, presta atenção, gente, não cai da cadeira aí, mas integrantes do próprio governo Lula estariam defendendo o Bolsonaro nos bastidores, o que vai totalmente contra os desejos do Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Advogados que atuam nas ações penais da trama golpista e que mantêm contato acadêmico e profissional com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, afirmam que, ainda no início do primeiro mandato à frente do comando do Ministério Público da União, ouviram dele a avaliação de que a prisão humanitária ao presidente Jair Bolsonaro seria um caminho lógico a ser tomado. Mas não é só lógico, né, gente? Seria o caminho legal a ser tomado, seria cumprir a lei, já que as condições de saúde do Bolsonaro são notórias. Enviar ele para a prisão serve apenas para humilhar o Bolsonaro, que é o que o Moraes aparentemente quer fazer. E isso vai colocar em risco a integridade física e a vida do Bolsonaro. Se o Gonê pedir para que Bolsonaro cumpra a pena em casa por razões humanitárias, ele não vai só estar fazendo a coisa certa. Ele vai estar cumprindo a lei, fazendo algo que não é nada mais do que a obrigação dele como representante do Ministério Público. Afinal, o Bolsonaro ele passou por mais de 7 cirurgias por conta da facada que ele tomou lá atrás na campanha eleitoral
no mandato que ele teve. Então, teve a facada, teve 7 cirurgias, tem uma condição debilitada, de lá para cá a saúde dele só piorou, com crises constantes de soluços, de vômitos, sem falar no câncer de pele que foi diagnosticado recentemente. E agora, indo para o terceiro ponto, qual que é a tua opinião aí, Deltan, sobre esse assunto, hein? Olha, enquanto eu conto aí minha opinião para você, eu quero pedir para você ir deixando aí o seu like aí para a voz, a nossa indignação, chegar mais longe, não custa nada, para a voz aqui de todos nós aqui chegar mais longe. E a verdade aqui, gente, é uma só como sempre. Não depende apenas do Gonê, depende do Moraes, depende dos aliados de Moraes do STF e da pressão pública. Como assim, Deltan? Olha, a gente sabe e quem tem que tomar isso com o pressuposto sempre, que o Moraes ele sempre vai fazer, gente, o que ele quiser. Dane-se a Constituição, dane-se as leis. Se ele quiser mandar o Bolsonaro para a papuda só para humilhar o Bolsonaro e colocar nele a pecha de presidiário, o Moraes vai fazer isso. Principalmente se ele sentir que ele está sendo endossado ou amparado pelos seus colegas do Supremo. Agora, como a gente também já viu no passado, o Moraes ele não é imune a recuos quando ele vê que passou muito da linha e ele causou uma indignação, uma comoção públicas muito grandes. Ou quando ele é sucessivamente ali massacrado na imprensa. Isso já aconteceu várias vezes, em casos de réus do 8 de janeiro, também no caso do próprio Bolsonaro, em que o Moraes muda uma coisa aqui, outra ali, para que pelo menos as críticas da imprensa deem uma arrefecida, deem uma diminuída. Portanto, gente, nesse caso, eu acho que a pressão popular e a fiscalização da imprensa vão ser centrais. Vai ser o clima, vai ser a temperatura política do momento, mais do que um parecer do Gonê ou qualquer outro fator, que vai definir se o Moraes vai mandar o Bolsonaro para a papuda, como, aliás, ele já mandou o assessor ir lá olhar as celas, ou se ele vai manter o Bolsonaro preso em casa. Estamos aqui juntos no propósito de rodar pelo Brasil, de levar a mensagem de Jair Messias Bolsonaro de fé, de esperança. Nós não podemos desistir da nossa nação, olha só aqui, por elas. Nós não vamos desistir da nossa nação. A nossa bandeira jamais será vermelha. E como é bom, é verdade, a nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira é verde e amarelo. A nossa bandeira é aquela que Jair Messias Bolsonaro resgatou o amor por ela em 2018. E nós estamos aqui juntos nesse exército, que estamos influenciando, que estamos trabalhando juntos para que a gente possa eleger em 2026 um Congresso forte, um Congresso renovado. E nós estamos aqui trabalhando, percorrendo, pintamos o Brasil de rosa, porque nós acreditamos na força feminina. Nós fazemos a política com feminilidade, porque feminismo, quem faz é o outro lado. Nós estamos aqui para falar, Biaquices, a mulher, ela define e decide uma eleição. E nós estamos aqui porque nós amamos as nossas famílias, amamos os nossos filhos, amamos a nossa nação e, acima de tudo, nós amamos Deus. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui, obrigada por esse apoio à nossa deputada mais votada e que com certeza tem um projeto lindo para o nosso Distrito Federal, através dessa cadeira. E nós vamos trabalhar e vamos lutar para eleger Biaquices senadora do Distrito Federal em 2026. Esse é o nosso apoio do Partido Liberal, do PL Mulher, Biaquices, a sua pré-candidatura. E muito obrigada também pelo trabalho que você vem fazendo à frente do PL Mulher, junto com a nossa querida vice-presidente Maria Amélia. Mulheres, vamos reagir. Jovens, vamos reagir. Nós temos inocentes presos, sofrendo atrás das grades. Nós temos famílias dilaceradas. E nós não vamos abaixar as nossas cabeças. O Brasil é do povo brasileiro que ama essa nação, que ama a vida de Jair Messias Bolsonaro. Amor, ama a sua vida. E aqui também tenho certeza que todos te amam. Manda um abraço aí pro nosso Mito. Bora lá. Abraço, Mito! Se ele estivesse aqui, com certeza ele falaria. Um abraço nos homens e um beijo nas mulheres, não é isso? Então continuaremos trabalhando. Deus, pátria, família e mais alto. Deus, pátria, família e liberdade. Que Deus abençoe o nosso Distrito Federal. Que Deus abençoe o nosso amado Brasil. E que a verdadeira... Oi. Começando aqui com meu primo, Marco Rubio. Ontem, fez uma postagem que parece muito, mas perto de outras informações, ainda é pouco. Dá para se empolgar ainda mais. Marco Rubio fala assim, ó. O Departamento de Estado
pretende designar o Cartel de los Soles, né, o Cartel dos Sóis, como uma organização terrorista estrangeira, FTO, é a sigla, liderado pelo ilegítimo Maduro. Eita! Maduro agora já virou o chefe da facção. O grupo corrompeu as instituições governamentais na Venezuela e é responsável pela violência terrorista realizada por e com outras FTOs, né, outras organizações, designadas bem como pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos e a Europa. Aí eu fui atrás de repercussão de pessoas que eu sei que não tem nenhum tipo de simpatia pela direita, porque aí a opinião acho que tem um peso um pouco maior. Temos aqui o manipulador, o marceneiro do Metrópolis, até mesmo ele consegue entender o que tem por trás do tweet do Marco Rubio, explicando isso daqui. Os Estados Unidos vão designar o Cartel dos Sóis como uma organização terrorista. O líder do Cartel dos Sóis, segundo os Estados Unidos, é o Maduro. E na prática, esse anúncio transforma Maduro no chefe de uma organização terrorista designada. Candidato a Bin Laden ou a Saddam Hussein. Eu não sei qual dos dois o Maduro quer ser, né? Pelo bigode, acho que o Saddam, né? Saddam era mais pro bigode. Se o tweet do Samuel Pancha, né, que não é nenhum grande analista de geopolítica, significa alguma coisa, essa é a melhor de todas. O flautista de Genebra vem para nos agraciar com informações de bastidor da diplomacia. Estados Unidos fecha um cerco contra Maduro e designa o grupo venezuelano como terrorista. Lá vai. O governo de Trump anunciou que vai designar como terrorista um grupo criminoso venezuelano e sinaliza que vai considerar o Maduro, presidente do país, como chefe do cartel em questão. A medida tomada neste domingo foi recebida por diplomatas da região como mais um elemento na construção de uma narrativa para legitimar um ataque contra a Venezuela. É uma escalada. Estamos na escalada. Nas redes sociais, o secretário de Estado norte-americano, o meu primo, Marco Rubio, afirmou que irá designar o Cartel dos Sóis como organização terrorista. Aí ele repete lá o tweet. Num comunicado mais amplo, que isso também está nas redes sociais, vocês conseguem achar, né, um documento de uma página, o Departamento de Estado detalhou a acusação e a suposta ligação entre o cartel e o governo do Madurinho. Aspas. Sediado na Venezuela, o Cartel dos Sóis é liderado por Maduro e outros indivíduos do alto escalão do regime ilegítimo de Maduro que corromperam as Forças Armadas, a inteligência, o Legislativo e o Judiciário da Venezuela. Bom, se você está falando isso, você não respeita mais nada que venha da Venezuela. É como se ninguém lá tivesse o direito, né, de opinar. Assim, não vale de nada. Você é vendido. Você está aí junto com o Maduro, dando aí, né, sei lá, torturando e maltratando o povo venezuelano. Nem Maduro, nem seus comparsas representam o governo legítimo da Venezuela. Já está isolado. O Cartel dos Sóis, juntamente com outras organizações, né, enfim, incluindo o Trem de Aragua e o Cartel de Sinaloa, é responsável por atos de violência terrorista em todo o hemisfério, bem como pelo tráfico aí para os Estados Unidos e a Europa. Mais uma aspas. Os Estados Unidos continuarão utilizando todos os recursos disponíveis para proteger seus interesses de segurança nacional e negar financiamento e recursos a narcoterroristas, complementou o Departamento de Estado. Aí nessa próxima parte, o Jamil começa a falar de umas coisinhas para na parte seguinte, que tem depois desses 3 parágrafos é o melhor. A gente chega na cereja do bolo. Estamos chegando na cereja do bolo. A avaliação de diplomatas é de que a escalada retórica está sendo acompanhada por medidas que irão dar sustento legal para uma eventual ação militar. Quem está avaliando isso não é jornalistazinho, não é militante, diplomatas. Diplomatas, ou seja, pessoas que realmente estão nesse meio e vivem, estão enxergando essa questão, que estão entrando na retórica, como, né, uma progressão para uma eventual ação militar. E não é por falta de vontade, né? Você vê aí que no oceano já temos alguns navios americanos. O secretário de guerra, Pete Hegseth, não sei como é que se pronuncia o nome dele não. O nome dele não, chama só de Pete. Já explicou que a orientação do governo é tratar todos os cartéis
designados como terroristas, da mesma forma que os Estados Unidos já fizeram com os militantes islâmicos da Al-Qaeda. Para observadores na região, isso poderia simbolizar a tentativa da Casa Branca de indicar que terá uma justificativa de segurança nacional para poder atacar os cartéis, onde considerar adequado, inclusive em territórios estrangeiros. E aqui agora que vem a cereja do bolo. O flautista de Genebra, como um bom golpista, um bom funcionário da turma dos Soros, ele tem contato com muita gente. Muita gente. Ele realmente fala com esses setores da diplomacia. Imagine, né? Se o Soros vai ou não querer abrir canais de diálogo e network, né, para o Jamil e essa turminha. Aí o Jamil falou com diplomatas mesmo, falou, e admitiram para o Jamil que propostas de ataque contra o território venezuelano foram apresentadas a Trump. O presidente, segundo essas fontes, ainda não teria tomado decisão final sobre como atuar. Então, assim, a gente não é que assim, não, vamos ficar aqui na escalada, a gente fala uma coisa, a gente fala outra pra, não sei, vai que um dia a gente faça alguma coisa. Tá todo mundo já vendo a questão aí dos ataques, né, porque para impressar ataques, né, o abate das lanchas transportando droga para um lado e para o outro. Então, já está tendo ações reais, concretas, já está tendo, vocês já viram, mais de 70 embarcações, eu acho que já foram naufragadas. Além disso, diante desses pronunciamentos oficiais e oficialização, né, porque o Departamento de Estado já está classificando, o Jamil Chait está garantindo, ó, diplomatas com acesso a toda a questão, já existe um plano, inclusive, e o plano que já foi feito, ou os planos, no plural, foram entregues ao Trump. O Trump não decidiu ainda. Ainda assim, governos da região estão pessimistas em relação à possibilidade de uma solução negociada entre americanos e Caracas. Ou seja, só piora, né? A galera acha que não vem através de um acordo. E consultas estão sendo realizadas com membros do Conselho de Segurança da ONU para avaliar como lidar com uma eventual agressão. Ninguém ia estar consultando a ONU se fosse bobagem, retórica, né? Só conversa para boi dormir. A situação realmente é séria. Entre colombianos, mexicanos e brasileiros, uma ação aérea americana seria considerada como extremamente séria e precisaria ser demarcada politicamente como inaceitável. Uma das preocupações é de que, se ninguém reagir, a Casa Branca vai considerar que tem a liberdade para continuar a agir na região e consolidaria a percepção da recuperação do quintal. Para a região, portanto, seria inevitável a declaração de uma condenação dos atos, inclusive como forma de não permitir que se abra precedentes para outros países latino-americanos. Calma, Lula, calma, calma. Ninguém vai entrar no Brasil, não. Lula, eu não sei porque o Lula tá nervoso. Eu tava já querendo rir. Não porque o final era engraçado. É porque eu sabia que na sequência vinha isso daqui, ó. O meme virou verdade. O meme se tornou real. Maduro cantou Imagine. Lembra a Imagine do John Lennon, que o povo brinca, vai combater os criminosos aí com Imagine, soltando pomba da paz, pronto. O Maduro cantou Imagine, pediu paz aos Estados Unidos, né? E tá ali, o vídeo, não vou dar play, porque tem música, direito autoral, a Globo divulgou isso daqui, e aí, enfim, né? Pro Maduro já tá se colocando nessa posição, eu acho que ele tá sentindo que o calor, o cangote, tá perto, aquele bafo no cangote, né? É real. E aí ontem foram conversar com o Trump, né? Ele tava meio que pra viajar e falou que o jornalista nem pegou o avião. Trump afirma que Maduro deseja negociar em meio à tensão militar. Trump afirmou neste domingo que pode ter conversas com Maduro em meio à escalada de tensão entre Washington e Caracas. Segundo ele, o governo venezuelano gostaria de conversar. Embora não haja previsão, né, para um encontro ou canal formal aberto. O Trump podia falar assim, né? A gente conversa, Maduro. Chega aí, mano. Vem aqui em Washington pra gente conversar. Podemos ter algumas conversas com Maduro e veremos como isso se desenrola. Eles gostariam de conversar, né? A fala ocorre em mais um momento delicado, com os Estados Unidos reforçam a presença militar no Caribe. A operação batizada Lança do Sul foi anunciada pelo secretário de Defesa, né, o Pitt, que passou a ser tratado, né, não mais como secretário de Defesa, mas mudou o nome, agora é secretário de Guerra. Essa foi a decisão, um pouco tempo atrás, dia 13 agora, que lança a operação, né? A Lança do Sul. O
presidente Trump ordenou a ação e o Departamento de Guerra está cumprindo a ordem. Hoje estou anunciando a Operação Lança do Sul. Liderado pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear e o Comando do Sul, que é o Southcom, esta missão defende nossa pátria, remove do nosso hemisfério. Aí, assim, ele botou no nosso hemisfério, né? A sorte do Maduro... Deixa eu ver como é que tá no inglês. Our hemisfério. Não, porque nosso hemisfério, né? Aí, se ele estiver falando do hemisfério ocidental, deu ruim o Maduro. Se ele estiver falando do hemisfério norte, aí o Maduro pode respirar, né? Bem que eu tô até na dúvida se na linha do Equador, se a Venezuela tá em cima ou tá embaixo, viu? Deixa eu perguntar aqui pro ChatGPT. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o mapa aqui. Deixa eu abrir o mapa agora. Não sou muito bom de geografia, não, mas a gente olha aqui agora. Deixa eu ver se o Maduro ainda tem chance. Eita, rapaz. Maduro. Deu ruim. Deu ruim pro Maduro. Deu ruim. É a minha suspeita. Eu pensei que a hemisfério podia estar no hemisfério sul. Aí, se desse sorte, né? O Trump tava falando do hemisfério norte. Falou, opa, tô de boa. Mas o pior é que a Venezuela tá no hemisfério ocidental e no hemisfério norte também. Porque a Venezuela tá acima da linha do Equador. Deu ruim pro Maduro. Deu ruim. Maduro, sinto te informar, cara. Você tá no hemisfério errado, viu? E protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós o protegeremos. Na verdade, estava aqui no final do tweet, né? Eu fiz só aqui de pirraça mesmo. Mas estava aqui, claro, é o hemisfério ocidental. Por isso que você pega aqui o Jamil Chad está falando, né? Isso daqui pode ser o início de outras incursões em outros países. E a esquerda latino-americana, que vocês conhecem tão bem, o pessoal fala, na turma do Foro de São Paulo, eu acho que não fica feliz com uma coisa como essa. Teremos dias de emoção? Não sei. A tendência é que sim, né? A tendência é que sim. Falando de Brasil, rapidinho. Essa manchete aqui eu acho que não caiu bem para a esquerda brasileira. Trump afirma não vê espaço para novas reduções tarifárias. A declaração foi realizada ontem durante voo, logo após o presidente eliminar tarifas recíprocas sobre o Brasil, para os brasileiros ainda seguem sobre a taxa de 40%. A PAN pergunta, né? E aí, petistada? Vocês continuam aí comemorando? E vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que, inclusive, uma ação no América Latina, né? Aqui na América do Sul, na Venezuela, eu acho que pode ter um impacto forte aí sobre a eleição de 2026. Acima de tudo, eu acho que pode passar um sinal pro povo que já está extremamente revoltado com a insegurança que tomou conta do país, de falar, pô, será que a gente não pode realmente dar um jeito na violência, sabe? Nas facções, no PCC, no Comando Vermelho? Até quando vão ficar blindando essa gente? Mas vamos lá. Antes de falar sobre 2026 e outras coisas, ontem foi publicado na Folha de São Paulo, já quase hoje, 10 da noite, um texto do Fábio Van Garten. Isso aqui eu acho que é importante, sabe? Você usar sua força de comunicação em prol aí, né, de uma causa maior. Como o Van Garten transita muito bem na imprensa, eu acho que ele pediu a vez aí, né? Falou, você não pode publicar um texto meu, não. Não acho que esse texto do Van Garten vai mudar o jogo, virar o tabuleiro, mas é importante falar com mais pessoas, né? Colocar outros pontos de vista, marcar território na imprensa e, assim, né? Cavar espaço na imprensa não para aparecer, mas para defender Bolsonaro, é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência. O que nós vimos nos últimos dias foi a Emília, lá de Santa Catarina, cavando espaço em diversos canais que odeiam o bolsonarismo para atacar o bolsonarismo, né? É um comportamento bem diferente. Enfim. Prisão de Bolsonaro é injustiça que corrói. Aí, tem ali um subtítulo, mas eu vou direto pro texto. O Brasil está prestes a assistir à maior injustiça política de sua história.
a prisão do ex-presidente da República, que será provavelmente recolhida a papuda nos próximos dias. Eu realmente quero acreditar que não vão mandar Bolsonaro pra papuda, sabe? Eu sei que a gente tá lidando com pessoas que não tem nenhum pudor, né? O sem cabelos age por vingança, eu não consigo ver de outra forma. Mas eu espero de coração que pelo menos isso daqui o cara pondere, porque isso aqui já tá, isso já virou tortura, né, há muito tempo. Dói constatar que um homem honesto, com mais de 40 anos de carreira política irretocável, passe a conviver com criminosos de toda a ordem. É uma injustiça que corrói os corações de milhões de brasileiros que o veem como verdadeiro mito. Logo ele, um político que jamais foi acusado de corrupção, será encarcerado, enquanto alguns outros ocupam cargos importantes na República Brasileira, apesar de condenações por conta de desvio de bilhões de reais de estatais dos cofres públicos. Quanta injustiça! Afinal, como se pode condenar um ex-presidente da República a 27 anos e 3 meses por supostamente ter planejado um golpe de Estado sem nenhuma prova concreta, cabal e irrefutável? Uma simples análise factual, desprovida de paixão devastadora. Como acreditar que um presidente da República, sentado na cadeira principal do país, queria se perpetuar no poder se nomeia novos ministros militares a pedido do candidato que o derrotou nas urnas? Isso aconteceu ainda em dezembro de 2022. Como imaginar que esse mesmo presidente pediu aos caminhoneiros que o apoiavam em novembro de 22 para liberarem as rodovias do país e, assim, impediu o caos no abastecimento de produtos? Não devia ser o contrário? Se você quer dar um golpe, você promove o caos. Ele não deveria estimular a greve dos caminhoneiros e a obstrução das estradas para criar o clima, né, que justificasse um golpe, como aliás ocorreu no Chile em 73? Não só isso. Esse mesmo presidente da República decidiu ir para os Estados Unidos, ficar longe do cenário político, da formação do novo governo, não queria tumulto, bate-boca ou alimentar intermináveis discussões sobre a legitimidade das eleições. Preferiu a distância e se preservar do ritual de passagem da faixa presidencial, o que é um direito dele, por mais que se questione. Mais espantoso ainda é vinculá-la aos atos de baderna do 8 de janeiro. Não só ele não estava no Brasil, como quase que imediatamente repudiou os protestos por seu caráter violento e agressivo contra os poderes da República. Mas, ironicamente, isso não conta. Nos autos do volumoso processo contra Bolsonaro e mais 6 réus, a quase totalidade militares de alta patente, não se encontra um documento sequer. Tem nada, um documento, mensagem oficial da Presidente da República com sua assinatura determinando qualquer ação conspiratória. Nenhum, nada. A própria imprensa, a Globo, até a Globo se questionou qual é o vínculo de Bolsonaro com o 8 de janeiro. E ninguém consegue explicar. É evidente que o julgamento da primeira turma da corte, do país foi político. Sem provas, optaram por condená-lo e a 6 auxiliares pela suposta tentativa de golpe, sem armas, sem canhões, sem soldados na rua. Apenas uma baderna coletiva, semelhante às que o PT e a esquerda promoveram na esplanada dos ministérios nas últimas décadas. A prisão domiciliar em que se encontra nos dias de hoje tem origem em suas falas, em sua retórica eleitoral de palanque nos eventos de 7 de setembro, que nem de perto permitiriam a condenação de 27 anos. Em cima de um trio elétrico em São Paulo, o homem calejado, político afundido de maneira vil pelos esquerdistas, desabafava e atendia aos apelos do seu eleitorado. Dessa postura, aprendê-la e condená-la há quase 3 décadas é um assinte ao Estado Democrático de Direito. Encarcerá-lo no presídio de segurança máxima é mais uma vendetta pessoal do que respeito às leis e à Constituição. Aos 70 anos, o ex-presidente da República marcha para um verdadeiro calvário político e pessoal inimaginável para quem comandou um Brasil sem corrupção. Um homem idoso, que ainda sofre as graves sequelas da covarde facada de Juiz de Fora e que ainda hoje os esquerdopatas inventam que não existiu. A justiça tem sempre que seguir o que a Constituição prevê e ninguém pode estar acima dela, nem mesmo o ex-presidente da República e menos ainda seus guardiões. Vê-lo sendo espezinhado, escorraçado, perseguido politicamente, sendo alvo de retaliações judiciais incompreensíveis à luz da Constituição, isso dói. É uma dor que corrói não só nossos corações, como os de toda a sociedade brasileira, que vê um dos seus maiores líderes do país passar por tudo isso. A justiça e a história vão reconhecer cedo ou tarde essa brutal injustiça. Aí, veja só. Fui todo para deixar para comentar de uma vez só. O que o Vanguard está falando aqui não é nada assim, trouxe aqui algum argumento que nós nunca escutamos em nossas vidas. Não, não é sobre isso.
Mas, pessoal, veja só. Você tá vendo como tem espaço? E você tá vendo como é possível fazer uma defesa de Bolsonaro sem ficar com vergonhinha? O Van Garten critica o judiciário. Você não precisa citar nome, não. A galera que não quiser citar nome. Eu acho que algumas coisas deveria até citar. Deveria citar, mas tudo bem. Mas assim, cita o judiciário, deixa claro que é um julgamento político. Já tá claro que Bolsonaro está sendo condenado sem crimes. Se posiciona contra a esquerda, bota o dedo na cara, inclusive do Lula. Ele sabe que tá falando muito bem do Lula, quando diz que tem gente aí que já teve uma ficha realmente corrida e que agora tem posições de destaque. Aí eu pergunto pra vocês, o que custa, pô? A nossa classe política que tá o tempo todo dando entrevistas, se posicionar de forma mais assertiva em prol de Bolsonaro. O que custa? O que custa? Cadê a galera que tem mandato que tá o tempo todo falando com a imprensa? Na hora que os nossos deputados, eles, sei lá, protocolam algum projeto de lei, ou eles vão em alguma viagem internacional que eles acham que essa viagem aí pode beneficiá-los eleitoralmente, eles fazem questão de falar com a imprensa, para soltar notinha, para repercutir o que eles estão fazendo. Mas para falar do Bolsonaro, ninguém abre a boca. Ninguém, simplesmente ninguém. Isso não é aleatório. Tava passando lá no Twitter. A Edson colocou esse recorte aqui. Subscrevo integralmente. Não só a fala da Edson, como a fala desta senhora. Bolsonaro não precisava, mas ele quis. Quis mostrar o que estava errado no país e também o que estava errado em nós. Quis abrir nossos olhos e provar que o Brasil pode dar certo. Quem hoje o julga porque ele não usou as palavras certas ou não agiu da forma mais polida ou da melhor estratégia, estratégia sou eu que estou falando, esquece da intenção que veio antes de tudo. Não estariam onde estão se ele não tivesse dado o primeiro passo. Cresceram no terreno que ele abriu e agora viram as costas, como se ele não fosse nada. Isso aí é uma matéria sobre isso, sobre virar as costas. Vamos lá. A minha filha é apaixonada com o presidente Bolsonaro, né? Ela ama ele. Foi ela que me bolsonarizou, inclusive, porque eu era também inclinada para o movimento esquerdista. Minha filha foi que me disse: mãe, ele não é nada do que estão falando, assiste os vídeos sem edição. E aí eu abri minha cabeça, vou assistir, não vou ser levada por ninguém, vou assistir com o meu discernimento. E aí eu fiquei revoltada, né, vendo toda a maldade que faziam de distorcer. O cara só é um sincerão, cara, o cara sofre de sincericídio, entendeu? Ele é um sincerão. Eu amo gente sincerona, eu também sou uma sincerona, entendeu? E o problema dele é que ele fala palavrão, o pessoal fica de religiosidade, gente, não é cristão evangélico, deixa o cara. É dos males o menor. Pô, Deus vai trabalhar, já tá diminuindo pra caramba, tá diminuindo a beça. Deus tá trabalhando a vida dele, pô. Que besteira comparado com quanta coisa boa o cara fez. Aí, resumindo, a minha filha queria muito ver o Bolsonaro. Tava quase chorando, de apaixonada com a vida do presidente, ama ele. Ele xinga, ela ri. Ela ama, morre de rir dessas coisas. Aí ela pegou e falou: mãe, queria muito ver ele, eu pedi se ele abriria uma exceção para nos receber. Ele, quando soube que era eu, prontamente abriu a exceção. A Antônia Fontinelli me contou que ele ficou muito feliz porque eu fui no programa da Antônia e falei essa história. E ele ficou super feliz porque eu sou filha de dois nomes que eram muito do esquerdismo por muitos anos, né? Meus pais eram muito esquerdistas, né? Então era uma grande novidade, uma pessoa que era filha de duas pessoas que vieram do movimento, né? E aí, ele, quando soube que eu estava lá fora, abriu uma exceção para nos receber. E a gente só queria tirar uma foto. Ele, não, faço questão que vocês sentem comigo 1 minuto. Sentamos à mesa com o presidente, a minha filha com um olho brilhando de alegria. E ele foi, assim, de uma humildade, sabe? Eu vou confidenciar aqui uma coisa, eu não sei se ele vai achar ruim, mas eu vou confidenciar porque eu acho que é o momento de eu contar. Ele pôs a mão assim, no nosso braço, assim, com muito respeito. Sim? Pôs a mão assim, como quem quer pedir um favor, com o olho cheio d'água, falou pra mim: por que eu enfrento tanta maldade? E eu olhei o olho dele e falei: meu Deus, o que é isso? Né? As pessoas não têm ideia do que... Eu vi o que esse homem estava carregando nas costas dele. A pergunta dele foi muito profunda. E o olho cheio d'água. E aí, a hora que eu vi o Espírito Santo, eu vi Deus se ampairando, assim, tipo, Deus iluminando ele. Porque a gente foi livrado de algo que a gente não sabe o que a gente foi livrado. Porque sabe lá o que aconteceria com a gente se não fosse o governo dele durante os 4
os 4 últimos anos, durante um lockdown. A gente não sabe aonde a gente estaria hoje, o que a gente estaria vivendo hoje. Então, do que Deus nos livrou, a gente não tem condição nunca de saber. Entendeu? E se Deus quiser, não queremos saber nunca. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ai, vocês discordam alguma coisa aí? Mas não, porque tem que destruir a imagem do Jair, né? Não, Jair Bolsonaro fez. A culpa é dele. A culpa de tudo que deu errado de Bolsonaro. Se 2026 as coisas não saírem de forma perfeita, se sair de forma perfeita, ainda vão arrumar alguma forma de jogar pedra no Jair. Ainda vão fazer isso, cedo ou tarde. Mas te ligue só. Antes de falar desse pessoal aí que vira as costas, ontem a turma do Igor Gadelha, né? O Gustavo Zuc que trabalha com o Igor Gadelha publicou isso daqui, ó. Pra você ver como a coisa só melhora. Caciques do PL negociam solução para resolver disputa na direita em Santa Catarina. Aí você pensa, né? Disputa na direita em Santa Catarina. Aí a gente tá lidando de Carol de Tony, né? Carlos, em tese, o Amin. Em tese seria essa disputa, né? Lideranças nacionais do PL, Valdemar, Altineu, negociam nos bastidores da Lima. Possíveis soluções para a disputa interna na direita de Santa Catarina deflagrada após Carlos Bolsonaro decidir concorrer ao Senado. Pô, essa história aí, velho, é papo furado. O Carlos já era candidato, mas certo, desde junho. Nada foi dito. Nada foi dito. Esperaram Bolsonaro ser preso, calado, para criarem uma briga. Então, a matéria já começa de forma safada. Aí continua. Para solucionar esse impasse, lideranças nacionais do PL, Valdemar, Altineu, Duda Lima, passaram a sugerir que Amin seja candidato a vice-governador. Aí você fala, pronto, realmente resolve. O Amin é vice do Jorginho, e aí é o Senado e a Carol e o Carlos. Pronto, resolvido. Não. E que a segunda vaga ao Senado seja usada para atrair o PSD. Ué? Vem cá, gente. Se a confusão é Amin, Carol e Carlos, que é o que eles estão tentando nos fazer acreditar. A confusão em tese seria essa. Você colocar agora uma quarta pessoa para disputar o Senado, isso ajuda como? Isso não cria mais confusão? Não é o oposto do que está sendo dito? A ideia dessa ala do PL seria atrair o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, para a chapa como candidato a senador. Porque o Rodrigues aí estaria em segundo lugar na disputa para o governo. Essa proposta, contudo, deixaria a Carol de Tony fora da chapa majoritária. E como é que isso aí resolve a disputa? Me explica aí. Aí, para falar mais sobre isso, sobre virar as costas, vou começar pela matéria de virar as costas. Não, vou começar por essa. Já sei. Agora eu lembrei porque eu botei essa na frente. A matéria de virar as costas é a próxima. Hoje de manhã, enquanto vocês dormiam, 4 da manhã, a Folha de São Paulo publicou uma análise com base em números que eu achei bem relevante, porque mostra assim de forma irrefutável a força do bolsonarismo dentro da direita, para a tristeza de muitos. A direita sem sucessor, porque todos dependem de Bolsonaro. Porque todos, não é uns, é todos. A eleição presidencial pode depender da escolha feita por um ex-presidente popular que está preso e ainda conserva um enorme capital político nos bastidores. A disputa está entre um núcleo ideológico mais duro, sim, principalmente aí representado pelo Eduardo, versus uma indicação de um nome mais ao centro, com a trajetória administrativa e experiência prévia como ministro desse ex-presidente, alguém que também já governou um dos principais estados do país, o Cadeirudo. Essa poderia ser tranquilamente a descrição do cenário de 2018, envolvendo Ciro Gomes, que despontava como alternativa à esquerda, mas desta vez estamos falando de Tarcísio. É que eles vão relembrar, né, para quem não viveu 2018.
Em 2018, Ciro Gomes chegou a liderar cenários que o levariam a um segundo turno, mas rapidamente ele perdeu espaço quando o Haddad passou a incorporar o capital político de Lula, tornando-se o candidato natural do campo petista. A dinâmica revela um risco evidente para 2026. O nome de centro-direita pode ser competitivo, né? Só que pode simplesmente não se sustentar se não receber no momento decisivo a transferência explícita de apoio de Bolsonaro. Na semana passada, Flávio Bolsonaro acelerou os movimentos para se lançar candidato à presidência. Ao mesmo tempo, Eduardo, nos Estados Unidos, e cada vez mais hostil à ideia do Tarcísio disputar 2026, passou a exercer pressão abertamente contra o governador. A sinalização de que apoiaria o irmão como alternativa reorganiza o campo bolsonarista e reabre a disputa pelo espólio político da família. A Palve analisou as mensagens publicadas ao longo de novembro em mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp. Pouca coisa, né? 100 mil grupos. Para medir exclusivamente como a base bolsonarista discute os possíveis sucessores do ex-presidente. O resultado é inequívoco. Jair Messias Bolsonaro segue concentrando entre 63% e 76% das menções quando o assunto é disputa presidencial, mesmo preso e juridicamente fragilizado. O povo não abandona o Jair de jeito nenhum, viu? O povo não abandona o Jair. Você vê aqui, né? Uns dias falam mais, uns dias falam menos dele. Aí no dia mais de baixa bate 63%, no dia de alta bate 76%. E quem é que vem depois, né? Se você olhar aqui pro gráfico, o vermelho é o Flávio. O Flávio tem uns picos aqui, né? Teve um pico no início de novembro, né? Aqui no dia 12, que foi o dia da sabatina do Gonê. Dia 13 foi a repercussão disso. Aqui agora no final de semana, quando lança a candidatura. No restante, olha esse azul. É Eduardo Nantes Bolsonaro. Então, se você pegar a família Bolsonaro e botar, né, juntos, passa de 80%, né? Deixa eu ver se tem algum dia que tem menos de 80%. Cara, não tem nenhum dia com menos de 80%. Ó, essa linha aqui, ó. Vou até riscar pra vocês verem, ó. Nenhum dia representa menos de 80%, ó. Essa linha aqui, ó. Nenhum dia. Aí, esse amarelo sem cor, né? Boa cor até para representar, é o cadeirudo. E azul escuro seria Michele Bolsonaro e azul claro neutro. O espaço restante é ocupado quase inteiramente pelos filhos de Bolsonaro, especialmente Eduardo e mais recentemente Flávio, enquanto Michele, que é a figura mais fraca entre os nomes associados ao ex-presidente, aparece de forma residual. O cadeirudo surge de maneira mais consistente do que Flávio e muito acima da Michele, mas ainda assim oscila entre 8% e 12%. Tarcísio é hoje o principal nome para herdar a direita sem o sobrenome Bolsonaro. E é justamente esse ponto central, revelado pelos dados. Em uma disputa sucessória travada dentro da própria família, nenhum candidato externo consegue romper a barreira simbólica que organiza o bolsonarismo. Para que Tarcísio se torne competitivo em um segundo turno, não basta ser preferido do centro, né, da Faria Lima, nem ter bom desempenho administrativo. Depende de uma transferência explícita de Bolsonaro, única figura capaz de reorganizar a base digital e redistribuir o capital político acumulado desde 2018. Pesquisas apontam que o voto bolsonarista em primeiro turno oscila entre 30% e 40%. Se esse espólio se fragmentar entre herdeiros, a direita bolsonarista corre o risco de não levar ninguém ao segundo turno. Os dados de WhatsApp, né, mostram que, sem uma indicação clara de Bolsonaro, a base se dispersa entre filhos e aliados, e qualquer candidatura alternativa permanece confinada ao mesmo patamar estreito e estável onde Tarcísio se encontra hoje. Em outras palavras, a sucessão de 2026 deixará de ser apenas uma disputa interna para se tornar um risco eleitoral real. A direita só será competitiva se Bolsonaro decidir quem é, de fato, o seu herdeiro. E para tentar contornar isso, tem a debandada. Acho que eu vou colocar isso no título. A debandada. Junto com o que eu vou mostrar depois. Ontem foi um marco. Não tem outra forma de entender o que aconteceu ontem, mas eu já mostro. Sem ficar levantando expectativas. Enfim, né? Bolsonarismo sofre a segunda tentativa de debandada e filhos de ex-presidente reagem. Esse Ranier, ele normalmente sempre tenta fazer análises mais ponderadas. Você vai encontrar esse cara
fazendo muito levantamento crítico à questão do 8 de janeiro, a Vaza Toga, ao caso do Talha-Ferro, batendo encaixado aí no Moraes. Esse cara não é um jornalista ruim, não. Isso aqui é no final da noite de ontem, né? 11 da noite. A menos de 11 meses das eleições, o bolsonarismo viu uma tentativa velada de sucessão, em que parte dos atores busca assumir o protagonismo da direita sem repetir o confronto direto que marcou a primeira geração de dissidentes, quase todos politicamente anulados após romperem e baterem de frente com Bolsonaro. Quem que ele está falando essa primeira geração? A Joyce, Janaína, o Frota, os Weintraub. Se de 2019 a 2022, figuras como a Joyce, a Janaína, desabaram da casa dos milhões de votos para a insignificância eleitoral, após colidirem abertamente com o clã Bolsonaro, agora o novo movimento toma cuidado de manter a reverência ao ex-presidente, ao mesmo tempo em que se vende publicamente como figurino mais ao centro. Estão aplicando um Deltan Dallagnol, né? A união do Centrão e boa parte do empresariado e do mundo financeiro em torno do Tarcísio, né? Chefiados por André Esteves, somada à articulação de colegas governadores de direita correndo por fora, compõe a face mais visível desse redesenho. A primeira leva de dissidentes trombou com Bolsonaro no poder e com boa perspectiva de reeleição. A segunda tem a seu favor a vantagem de vê-lo condenado e preso. E vocês estão fazendo a festa, né? O Caio Junqueira, a gente mostrou no vídeo ontem, ele deixa claro, isso está acontecendo, gente. Essas pessoas estão torcendo para Bolsonaro ser preso. E mais do que isso, por eles, Bolsonaro, olha, não vou nem falar porque isso aí atrai coisa ruim. Essas pessoas não querem ver o bem de Bolsonaro de jeito nenhum. O atual modelo, que busca suceder a liderança do ex-presidente, teve a semente plantada na eleição da Prefeitura de São Paulo em 2024, quando Pablo Marçal quase desbancou o nome oficial do bolsonarismo, o prefeito Ricardo Nunes. Você vê que as pessoas estão percebendo o que está acontecendo. A imprensa já percebeu. Isso, inclusive, é uma análise, né? Você vê que essa análise da imprensa, ela pesa muito mais a favor do bolsonarismo. Vão lá, bolsonaristas. Abram um olho aí, viu? Porque estão fazendo com vocês. De novo, estão fazendo o que fizeram lá atrás. Aí eu pergunto, o que está acontecendo ainda em Santa Catarina é sobre Santa Catarina? A Emília, dando esse chilique, é sobre Santa Catarina? O silêncio do Jorginho é sobre Santa Catarina? Ou sobre o futuro da direita? Poder seguir sem prestar contas para ninguém. Ali constatou-se, a depender do perfil, com jeitinho, com apoio do Deltan, né, e do jeito que a dissidência se dá, não há necessariamente a morte eleitoral ao se descumprir ordens de Bolsonaro. Faz com jeitinho. Descola do Bozo sem perder apoio dos apoiadores do Bozo. Em mesa de xadrez, né, o Flávio e Eduardo, né, o Carlos, vem tentando aí manter o bastão da direita nas mãos da família. Além de tentar passar a imagem de que o bolsonarismo tem dono e hierarquia e não está aberta à sucessão, Eduardo, Carlos e Flávio cobram publicamente não só apoio, como ação em prol do pai. Essa ação não vai vir não, viu? Me perdoa. Não esperem dessa direita que tá aí. Como mostrou a Mônica Bergamo, né, o Flávio avançou, lançou aí vem fazendo movimentos para lançar a sua candidatura. Cenário de pesadelo para o Centrão e seu plano de unificar a direita em torno do Tarcísio. Em entrevista na véspera à Jovem Pan, Eduardo voltou a manifestar que vê muita gente na direita tentando se passar pelo que não é. Aspas. Ao retirar Bolsonaro da equação, não se encontra um outro líder que aglutine todo mundo. Afirmou frisando que vai estar no campo oposto ao de Lula em 26, mas que o que não quer é que as pessoas levem gato por lebre. E a cobrança tem endereço, né? O Cadeirudo. Mas também os demais governadores da direita e outras figuras, como o ex-ministro Sabugosa e o Nicolas. Meu Deus. Eduardo, você não pode falar desse menino, Eduardo. Esse menino é incriticável. Você vai ser cancelado pela direita. Não fala do menino de ouro, não, rapaz. A Beyoncé de Ouro Preto não pode falar mal dele, não.
Na visão de torno da família, por exemplo, Nicolas não usa seu prestígio para pressionar pela reversão da situação de Bolsonaro. Aí a matéria da Folha lembra aí uma postagem, eu nem abordei em vídeo, né, porque quem sou eu para falar desse grande deputado federal, estadual por Minas Gerais, mas é que agora saiu de novo, né, mais uma matéria falando sobre isso. Enfim, Eduardo compartilhou a seguinte mensagem na sua rede social, né, ele compartilhou uma postagem que foi até do Mafinha. Nicolas quer se livrar do Bolsonaro de vez. Ele está liderando uma dissidência e vários políticos mais jovens estão com ele. O problema, o de sempre. Temos que nos descolar do Bozo sem perder o eleitor. Eles querem continuar sendo eleitos pelos bolsonaristas, mas não querem mais prestar contas ao Bolsonaro. As críticas dizem respeito à decisão do clã de despachar o Carlos para disputar o Senado por Santa Catarina. Nicolas, que já havia sido criticado antes pelo filho desse presidente, não respondeu. Só conta no Instagram, né? Sempre que isso acontece. É incrível. Sempre que o Nicolas começa a ser criticado, ele posta lá uma postagem de apoio ao Jair, né? O povo se aquietar. E essa matéria finaliza até com a fala do Van Garten, né? Se ficar carimbado de traidor, os votos evaporam. Diz o Van Garten, que foi secretário, né? Nesses 3 anos e meio de perseguição ao presidente, fica evidente que quem esteve ao lado dele e quem não esteve. Eu concordo com o que eu grifei de amarelo e discordo do que o Fábio Van Garten falou em verde. Quando realmente fica carimbado, que é traidor, os votos vão embora. Quando realmente fica carimbado. E quem ficou? A Joyce, o Frota, o Moro, que é o maior dos traidores, é o pai da perseguição. Ninguém causou tanto mal quanto o Moro, está eleito senador. O que já refuta a segunda... Refuta não, né? Porque ele tá falando que nesses 3 anos e meio ficou claro. Não ficou claro. Não ficou claro. Não tá claro mesmo. A quantidade... Oh, meu Deus do céu. Mas não tá claro mesmo. Tem tanta gente aí que ainda enxerga um cenário de fantasia, que todo mundo é amigo, que é momento de união da direita. Oh, meu Deus do céu. Aí, meus amiguinhos, no dia de ontem, não tem outra coisa pra falar, pode negar à vontade. Tarcísio fez um balãozinho de ensaio para testar o lançamento de sua candidatura a presidente. No evento do G4, do liberal Thales Gomes, né, junto com um homem da Faria Lima, troca o CEO que o Brasil volta a funcionar. Ele estava lá para dar solução. Né? Aí o Vinícius fala assim, né? Repare os RTs dessa postagem. Grande maioria dos elogios vem de agente do mercado, né? Os Faria Lulas. O Afegão Médio sabe que é CEO. Por que tal discurso centrado na própria imagem, se ele não se diz candidato? O que precisa de um grande gestor e tudo mais. Aí você vê, né? Para provar o ponto do... Assim, ó. Por que eu gosto de trazer imagem do que eu falo? Tu já imaginou se eu só ligasse a câmera e falasse, ó, uma galera aí da Faria Lima jogando o Tarcísio pra cima. Prove que é verdade. Aí quem te prova, né? Aí eu já trago a pessoa, o que ela falou e quem é a pessoa. Até para ficar registrado depois na história, né? Christian Lupinassi. Uma fala de cervejinha pequena na farinha. Um fala de cervejinha pequena na farinha, outro fala sobre um plano para o país atroz. Quem é, né? Portfólio Manager. Né? Vamos na Faria Lima. Aí vem outro. Um é semi-analfabeto, o outro é IME. Nunca foi tão fácil. Sócio fundador do Hub do Investidor, a casa de análise do institucional. Certificado aí no CNPI, também é um CFP, né? É Certified Financial Planner. Saulo Godoy, da Appen Capital Wealth Management. É outro nível. Henrique Esteter, esse eu dei, Eduardo. Só não deu mais do que o Renato Breia. O Renato Breia tá ficando conhecido na internet, né? Top 10 influenciadores da Ambima, Host Risco Brasil, ex-Bofa, né? Bank of America e XP. Ainda bem que ele é candidato à reeleição, né? Ainda bem. Subscrevo. Esse aqui é o que é o mais odiento de todos. Da grande Nord Investimentos, mais de 9 bilhões. Então, é aquele dinheiro que tem carimbo. Carimbo liberalzíssimo. Ou, na verdade, dinheiro que não tem carimbo. Investe no que dá dinheiro. Pois é. Aí, diante de tantas... Ainda tem aqui, ó. O Queiroz, exatamente. Coloca governança melhor, deputados e senadores. É o país voa. Gestor... CGA, analista CNPI, além de maratonista, marido, pai, sócio e diretor da Corporate Advisory da L4 Capital. Só a nata, rapaz. Só a nata do Zé Boletinha.
Aí o Gil Diniz chegou logo com a faca no pescoço. CEO, repitam comigo, CEO, mais uma vez, CEO, quem sabe até a eleição de 26, uma parcela da população brasileira, tipo 10%, descobre o que essas 3 letras significam. João Dória falaria CEO. E o Renato comenta-se também, né? Tem que avisar o nobre governador que o povo nem sabe o que é CEO. O Brasil precisa de alguém com coragem para encarar o crime organizado e pressionar para que as facções sejam tratadas como entidades terroristas, não para colocar câmera em polícia. Né? Bater de frente, né, Tarcísio? O Caiado, Tarcísio, se orgulha de falar que minha polícia não usa câmera. Você devia se inspirar, pô. Ser pior que o Caiado é pra ter vergonha, viu? E olha que eu não gosto do Caiado. Tem gente que ainda vai achar que não, que o Tarcísio tava só lançando a candidatura dele só uma fala crítica ao Lula. Balãozinho de saio, pra ver. Testando voo solo, brincando de Pablo Marçal, e ele não para. Eu fico me perguntando, né? Será que a minha queridíssima Flávia Ferronato vai falar que eu estou atacando o Tarcísio? Porque você não pode criticar. Qualquer crítica vira ataque. Né? Qualquer crítica não pode falar do Tarcísio. Aí já que tá falando da Faria Lima, porque isso aqui acho que deixa mais claro na cabeça de vocês, né? O cenário Brasil em 2026. Olha essa sequência de notícias e o último Copom, né? Que decidiu manter a taxa de juros igual no mesmo patamar. Enfim, começa com Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro. Você nunca vê uma notícia como essa, em nenhum outro jornalista. Fique claro na sua cabeça. Você nunca vê, eu te desafio, tente procurar uma notícia como essa. Com a saída de Haddad, no horizonte, porque o Haddad tem que se descompatibilizar para ser candidato, a equipe econômica já começa a pedir emprego na Faria Lima, e não é novidade. Eu não vou atrás em qual Atlas. Já teve gente do Ministério da Fazenda que saiu direto da Faria Lima, do Ministério da Fazenda para Faria Lima, e ainda acionou lá aquele conselho de ética para saber se podia ou não, ou tinha que ficar em quarentena do cargo. Daqui a menos de 5 meses, a Haddad deve deixar o ministério, né, para ser candidato. E daí a pressa, ao menos um integrante da equipe econômica já circulou pela Faria Lima pedindo emprego. A Renato fala, né, rapaz, a porta giratória nem esperou a eleição. Bastou surgirem os primeiros sinais de mudança e parte da equipe já começou a buscar espaço na Faria Lima. Entram no governo como técnicos dedicados ao interesse público e reaparecem no mercado como sócios ou consultores de primeira linha. Vocês acham que isso aqui é aleatório? Vocês acham que a Faria Lima é um negócio técnico que só gerencia o dinheiro para buscar investimento para as empresas? Ou eles buscam influenciar e fazer lobby no mundo político para tentar se preservar e fazer leis, né, para se manterem no topo? Centrão faz até dossiê para barrar indicações de Haddad à presidência da CVM. Faria Lima. Onde é que sai essa notícia? No Lauro Jardim. É sempre no Lauro Jardim. Sempre. É um padrão. Centrão e esquerda brigam por cargos nas autarquias financeiras porque conhecem bem o poder que está ali. A presidência da CVM não é um enfeite. Dali sai decisão que trava ou libera bilhões, que barra ou acelera fusões, que regula plataformas inteiras. É um posto que reordena setores e molda como o país se relaciona com capital estrangeiro. Agora imagine se a presidência da CVM trabalhasse pensando no desenvolvimento do país, em vez de só responder aos humores da Faria Lima. O último que saiu, que pediu, que renunciou, né, o cargo, o irmão trabalha no BTG. Mas não tem conflito de interesse, não. Ele era técnico. 100% técnico. Aí, de novo, o Lauro Jardim. Todas as notícias da Faria Lima saem no Lauro Jardim. E pra tu ver como ele tem fonte mesmo, quem leu essa matéria no início do dia não leu a melhor parte. Porque a melhor parte veio com a atualização. Reunião de Haddad com banqueiros trata sobre juros altos e refit.
Numa reunião na segunda-feira com os maiores banqueiros do Brasil, na sede paulista do Ministério da Fazenda, Haddad percorreu diversos temas, mas não deixou de falar nos seus alvos preferidos, a Refit, né? A Refinaria do Rio de Janeiro interditada desde o mês passado, é tida como a maior sonegadora do Brasil. Haddad disse que a empresa está sendo monitorada. Bom, beleza. Veja, não é citado nenhum banco e só diz que a reunião aconteceu na sede paulista do Ministério da Fazenda. Eu estou frisando isso. Nessa mesma reunião, Haddad voltou a transparecer descontentamento com a taxa de juros determinada pelo Banco Central dias atrás. Disse que uma pessoa do Banco Central lhe exibiram a situação mostrando que, se a Selic estivesse agora a 12% ao ano, a inflação ficaria no mesmo patamar que está com os atuais 15%. Mantenha isso. E olha só, é curioso. O Haddad está insatisfeito. E eu acho que o Haddad realmente está insatisfeito. Porque o Haddad quer ver a economia avançar. Mantenha isso na cabeça por hora. Mantenha isso na cabeça. Calma. Vai ficar engraçado. Aí vem a atualização que eu lhe disse. A assessoria da Febraban, não foi citada na matéria, você vê que não tem nenhuma menção à Febraban, enviou a seguinte nota, aspas, a Febraban recebeu com muita estranheza a informação dada por fontes à coluna sobre eventuais temas tratados numa reunião entre o ministro da Fazenda e dirigentes dos maiores bancos, como se tratou de reunião solicitada pela Febraban. Apenas a entidade caberia dar publicidade sobre o que teria sido ou não tratado na reunião. Para tudo. Não, vou continuar. Tudo que qualquer fonte tenha dito à coluna fora dos canais oficiais não terá legitimidade a confirmação da Febraban. Ninguém tá pedindo a confirmação da Febraban. Jornalismo é isso. É revelar os bastidores do poder. Vai mandar censurar o Lauro Jardim? Você tá vendo? Algum banqueiro, alguma pessoa que estava nessa reunião, eu acho, na verdade, que alguém da equipe do Haddad. Eu já falei sobre isso em vídeo. Pegue a partir do final de 2022 e vá analisando e ia falando ao longo do tempo. Você percebe claramente que o Haddad se aproximou do Lauro Jardim. Qualquer pessoa do ramo da Fazenda vai se aproximar do Lauro Jardim. Por quê? Porque ele é o porta-voz do mercado financeiro. É o que o mercado financeiro lê e acompanha. Tanto que se dá o trabalho de rebater. Tá aí. E deve ter comentado, porque essa parte dos juros está incomodando. Mas mantém essa parte na cabeça. Juros incomodando. Pô, dava para baixar um pouquinho. E a inflação talvez ficasse no mesmo patamar. Reconhecemos o direito da coluna a confiar em suas fontes, mas neste caso, não sendo oficial, essa fonte não possui autorização para divulgar assuntos que possam não ter sido abordados, sobretudo porque a Febraban não foi consultada. Irmão, jornalismo é isso? Tá querendo censurar? Eu não vou nem falar o que eu penso disso daqui, porque eu não quero ser preso nem processado. Você tá vendo como é a Faria Lima, né? Quem é que precisa de vocês para confirmar? Eu acho que o que vocês discutem entre quatro paredes é muito pior. Se o povo soubesse, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos voltar alguns dias no tempo. 6 de novembro. Vamos entender quem é a base de sustentação da candidatura do Tarcísio. Análise, né? Banco Central foi conservador em relação aos juros. Veja que a CNN está elogiando. A CNN tem o quê? CNN Economia. Né? A Rita Mundim, uma pessoa do mercado, defendendo. Isso aí mesmo, um pensamento conservador, tudo mais. Ela defende a decisão. Aí vem a Globo só para dar destaque, né? Compõe manter taxa de juros em 15%, maior nível em quase 20 anos. Aqui, gente, que começa o grande questionamento. Pessoal, você pode odiar o governo Lula, eu odeio o governo Lula. Mas, gente, vocês realmente acham, olha para o mundo como um todo. Olha para o mundo como um todo. Não faz sentido, pessoal, o Brasil ter o segundo maior juro real do mundo. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Ah, não, o Brasil precisa ter juro alto para ter investimento. Gente, mas está fora do padrão. Você compara com países em posições similares, não faz nenhum sentido. Não faz sentido nenhum. O Brasil foi sequestrado. Isso não faz sentido. Cara, é o segundo maior do mundo, gente. Isso não faz sentido, pessoal. Sabe assim, cara, por que 15 e não 14,9, 14,75? É sério, se abaixar 0,25%, a inflação vai disparar.
É sério isso? Mas manter aquela informação atrás, né? Que o Haddad tá chateado. O Haddad foi na reunião, o cara tem que baixar esse juro aí. O Haddad foi pedir por favor. O Haddad foi pedir por favor pros bancos. Mas vamos lá. Vamos cortar pra esquerda. Banco Central mantém juro em 15% ao ano, com o mercado de trabalho aquecido, né? A Wallace diz, o Banco Central decide desestimular um crescimento econômico, gerar desemprego. O cara tá reclamando, né? Aí o Fred Krepke também de esquerda fala assim, meu filho, do jeito é que tu fala, né? Parece que o Banco Central foi tomado por alienígenas ou forasteiros, né? E não indicados pelo próprio governo Lula, né? Porque a gente é do próprio governo Lula. Aí a esquerda vem falar, né? Rapaz, o presidente da Força Sindical critica juros altos e diz que está com saudade do Campos Neto. Até o Campos Neto tava melhor que o Galípolo. Rapaz, tá ruim, viu? Tá ruim. Nós achamos que pelo menos ia ter um ajuste para a economia melhorar. Pô, não aconteceu nada. Nós estamos com saudade já, né? Do Campos Neto. Aí veja o que a Haddad disse lá atrás. Antes dessa reunião, 12 dias antes. 12 dias antes não, né? 12 dias antes da matéria do Lauro Jardim. Bancos fazem pressão para o Banco Central não cortar a taxa. Não cortar a Selic. O Haddad afirmou que é preciso ter razoabilidade porque a dose do remédio pode se tornar um veneno. Ali embaixo eu coloquei isso para mostrar a hipocrisia, né? Porque nenhum diretor indicado por Lula votou para cortar a Selic em 25. Mas, cara, o Brasil tem o segundo maior juro real do mundo. Isso não condiz com o tamanho da economia, com o dinamismo da economia brasileira, com a quantidade de mão de obra, a gente parada podendo trabalhar. Isso não condiz. Isso não condiz. Relação dívida PIB, o ponto que o Brasil tá, isso não condiz. E o Haddad foi pedir, pô, deixa... Gente, por que a Haddad iria numa reunião? Olha só. O Lula tem maioria no Banco Central. A maior parte do Copom foi e é de pessoas indicadas pelo Lula. O presidente do Banco Central é indicado por Lula. Se Lula e Haddad realmente quisessem cortar aí na canetada, eles não têm números? Se o governo Lula quisesse, inclusive, aumentar a meta de inflação, porque se você tem uma meta maior, você pode abaixar os juros, já porque a inflação pode correr um pouco mais solta, também podia fazer isso, e são 3 votos. Os 3 votos, um é do próprio Haddad, da Simone Tebet e do Galípolo. Ainda assim, o Haddad está se queixando de banco, que não quer. Que bancos fazem pressão. E ele vai na reunião com o Febraban e fala, cara, pô, vamos baixar esse juro aí, velho. Quem é que manda no Banco Central? Vocês acham mesmo que quem manda no Banco Central o Galípolo é o Lula? Imagina agora que no Banco Central o independente. Essas são as pessoas que apoiam, né, a candidatura do Tarcísio. Aí, esse vídeo aqui diz que acho que fala muito sobre o que se passa no Brasil hoje. Esse áudio aqui é de 2021, do nosso amado Dedé, que até hoje não me ofereceu uma vaga de emprego. Se o presidente Lula pegar um da vida, botar na fazenda, pegar um caçado da vida, botar de vice-presidente e falar daquelas declarações bombásticas de esquerda, mas relacionadas ao meio ambiente, à cultura, botar lá na fazenda, ele também vai se tornar um favorito. E se o presidente Lula... Tá entendendo? Cara, o ponto é só o seguinte, quem vai tomar conta da fazenda do Banco Central? Para manter o jogo como está, a Faria Lima, os banqueiros, os homens que mandam no país, tá de boa. Aí veja só. Copom tem convicção que nível da Selic reduzirá a inflação, desata, né? Porque tá tão difícil de investir que a economia quebra, né? Aí a tendência é começar a fazer liquidação só para fechar a conta, então o preço cai, né? Você tentar reduzir a inflação dessa forma. Aí o Tatu Louco brinca, né? É verdade. Vai reduzir a inflação, o crescimento, os salários, a natalidade, né? O inferno é o limite. Aí vem o Estadão apoiar a decisão. Galípolo puxa o freio de mão, a despeito da pressão do governo e da ansiedade do mercado. Ansiedade do mercado? Os bancos não querem que os juros abaixem. Declarações do presidente do Banco Central reforçam que a missão de levar a inflação ao centro da meta ainda não está cumprida. Aí tu termina de ler o editorial, aí tá assim, ó. Mais importante que o passado, no entanto,
é o horizonte futuro. E de forma mais específica, o segundo trimestre de 2027. Não é 27 não, 27. Cuja projeção para a inflação, segundo o Boletim Focus, está em 3,3 acima, portanto, do centro da meta. O Boletim Focus não é um negócio técnico. Foi algo criado por FHC, que conversa com entes do mercado, seleciona aí uma lista, uns 100, talvez o André Esteves seja um deles, e eles dão as suas expectativas. Então, o Boletim Focus, que é da Faria Lima, ele retroalimenta, ele se retroalimenta, né? Porque eles falam o que eles querem para o Banco Central fazer para chegar onde eles querem, eles continuarem falando. É aquele eterno ciclo de retroalimentação. Mas se tudo caminhar como o Banco Central espera, é bem possível que a Selic comece a cair em 2026, já que a instituição enxerga uma moderação no crescimento econômico em curso. Basta que o Lula tenha um pouco mais de paciência para ficar com os louros eleitorais de uma inflação baixa e controlada. Quando eu li isso daqui, eu falei, cara, isso aqui tá brincando com minha paciência. Gente, como que você vai medir a inflação do segundo trimestre de 2027 com precisão no final de 2025? Eles estão tirando onda. Eu fui perguntar pro pai dos burros, o ChatGPT, eu falei, o GPT. Eu li um artigo do Estadão falando para ter calma, pois a expectativa da inflação para o segundo trimestre de 27 é boa. Isso não é narrativa? Não fica claro a dificuldade de medir a inflação para um período tão distante do atual, num mundo cada vez mais instável? Esse comportamento da imprensa é recorrente e precisa ser criticado? Ele disse, excelente ponto. E sim, o que você percebe é uma forma clássica de construção de narrativa econômica, não análise técnica isenta. Expectativa para 2027. Fazer projeção de inflação com precisão para algo tão distante, mais de 2 anos à frente, é na prática impossível. As variáveis são incontáveis. Política fiscal, ciclo de commodities, choques climáticos, geopolítica, política monetária internacional e até mudanças estruturais no consumidor e na produtividade. Qualquer expectativa para 2027 é, na melhor das hipóteses, um exercício especulativo, útil apenas para a modelagem interna de economistas e não para servir de calmante público. Aí vem o papel da imprensa. Quando veículos como o Estadão destacam esse tipo de projeção como sinal de otimismo ou indício de que tudo está sob controle, eles não estão apenas informando, mas moldando o sentimento econômico. É narrativa. Em vez de contextualizar a fragilidade dessas projeções do Boletim Focus, o jornal escolhe o ângulo positivo, ajudando a sustentar a confiança no governo ou na condução da política econômica. Lula, como é que ele termina? Tenha calma, os louros eleitorais virão. Confia no plano, Lula. Deixa o rentismo ganhar o dinheiro quieto. Esse comportamento é recorrente. A imprensa brasileira tende a confundir opinião com dado técnico, principalmente em temas econômicos, em vez de mostrar o que é concreto. Inflação atual, custo de vida, endividamento das famílias, perda do poder de compra. Vamos ler de novo, porque eu acho que isso aqui é a sua vida. A inflação que você enfrenta, a atual, a real, é de verdade. Não a do IPCA. O custo de vida, que é isso, né? Como é que tá a sua vida? A empresa não está preocupada com você. O endividamento das famílias e a perda do poder de compra. Enfim, dá ênfase a expectativas do mercado, que servem mais como instrumento político do que como informação útil ao cidadão. Aí você vê ali, né? Itaú lidera lucro entre bancos listados na B3. Um país quebrado, Itaú cresce 13% na variação aí. O Bradesco 18%, o BTG 41%. Tem algo muito errado. O Santander 11%, o Banco do Brasil, que está o governo comandando, né? Teve uma queda de 66%. Lula continua o pai dos bancos. É o que acontece quando a política econômica prefere cuidar do sistema em vez, né, de desenvolver a economia. Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu tenho quase certeza que eu tinha algo para mostrar e que ficou faltando. Espera aí. Era uma postagem da Folha de São Paulo. Não me diz que eu não peguei. Não. Será que eu esqueci de pegar, bicho?
Achei. Pronto, achei. Pra gente fechar com chave de ouro. Deixa eu botar aqui no início do tema. Pera aí. Sabia que tava faltando a coisa. Não, deixa eu botar aqui no final que é pra fazer exatamente como quer. Ficar bonitinho. Pronto. Vamos aqui de volta. Ó. Vamos voltar. Vamos voltar. Era pra terminar o vídeo com essa. Ó. Por que os juros são altos no Brasil? Ele vai te explicar. Ele vai te explicar. Quem é que vai te explicar? Samuel Pessoa. Que é de onde? Pesquisador do BTG. Oi, vou calar a boca, velho. Cala a boca, propagandista, sabe? Não dá, simplesmente não dá, gente. O cara quer te justificar que o Brasil merece sim ter o segundo maior juro real do mundo. Do mundo! Do mundo! Nem o Haddad tá aguentando mais. O Haddad tá pedindo, por favor. Aí tu tinha que se perguntar por que essas pessoas gostam tanto do Tarcísio? Não tem algo errado acontecendo? Tarcísio só anda no evento da Faria Lima, né? Tava no evento do Bradesco. Tu já percebeu isso? Ó, o Tarcísio ganhou um almoço do Betâmio. Ah, o Betâmio tem umas histórias... O Bolsonaro só compartilhou 2 vídeos meus. Um é o dossiê da mão invisível, foi o segundo. Veja, o Betâmio tá nesse vídeo. O Betâmio aparece nesse vídeo, que a gente fala da mão invisível do mercado, lá atrás. E umas coisas envolvendo mais outras coisas. O Betâmio, do almoço pro Tarcísio, cheio de gente. Tava no evento do BTG com o Ratinho Júnior e o Caiado. Ratinho Júnior lá cagando em cima da cabeça de Bolsonaro. Bolsonaro é importante, ele ficou calado. Ainda teve uma fala aqui, ó. Tava agora com o evento de destaque no evento do Bradesco. Tá sempre no evento da Esfera Lead, né? Aí tava agora lá na G4. Tem apoio toda... Cara, não dá. Simplesmente não dá. Simplesmente o cadeirudo não dá, velho. De esquerda ele não é, né? Mas... Algo errado não está certo. Algo errado não está certo. Simplesmente não tem como essa galera tá do lado do desenvolvimento do Brasil, sabe? Do lado aí de realmente do combate ao crime, até porque a gente já comentou nos últimos dias, inclusive, Tarcísio, já pode ser o teu saco. Eu vou ler uma notícia aqui só. Eu vou ler uma notícia. Rapaz, já estamos falando mal da Faria Lima. Ia ficar pra depois. Ó só. O toque da turma da Faria Lima no recuo de Derrite. Não foram só políticos da oposição e governistas que torceram a cara para várias versões do relatório do Derrite. Até na Faria Lima, as críticas ecoaram para a ideia de equiparação das condutas de facções com a de grupos terroristas. A retirada dos absurdos do relatório, e quem que dá essa notícia? O Lauro Jardim, contou com o lobby de parte da elite do mercado financeiro. A elite do mercado financeiro não quer que o PCC e o Comando Vermelho sejam tratados como terroristas. E são essas pessoas que apoiam o grande governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o cadeirudo. Não! Eu não vou anular meu voto, óbvio. Se o candidato for Tarcísio, é isso mesmo, é o menos pior. Mas simplesmente não dá. Termina teu mandato numa boa. Ou, sabe, passa a vez aí, irmão, e vai trabalhar no BTG. Esquece aí. Tá feio já, sabe? Tá escancarado. Tá chato isso daí, viu? Chato. Esse vai não vai. Né? Ah, mas é aliado de Bolsonaro. Baita de um aliado, viu? Eu fico com pena de Bolsonaro com uns aliados como esse. Enfim. Vou mandar o vídeo lá da senhora e do André Esteves lá no Telegram. Link tá na descrição. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, posicionamento do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. E é isso, né? Eu prefiro ficar do lado dessa direita pé de chinelo, raivosa, né? Maluca, bolsonarista mesmo, raiz do Eduardo. Espera aí que se não for o Jair candidato, seja Eduardo, se não for o Eduardo, que seja o Flávio. E dessa turma da Faria Lima, bicho, continuar brincando aí de terceira via, porque acho que não foi pra isso que o Bolsonaro tomou uma facada não, viu? Não foi pra isso que o Bolsonaro tomou uma facada. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!